Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá aqui conosco o Emerson W. Dias, trazendo o Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta quinta-feira? Hoje vamos falar sobre liderança ética. Vamos lá. Bom, só um pequeno resumo sobre ética, né? Quando a gente estuda esse tema, então a gente tenta desdobrá-lo em duas vertentes, né? A primeira tem a ver com a conduta, a segunda tem a ver com o caráter, né? Então, em relação a caráter, a gente está falando de virtude, né? A busca pela excelência, a ética aristotélica lá dos gregos, etc. Vai nessa linha. Inclusive a palavra ética, né? O radical dela grego significa ethos, que é comportamento, né? Hábito. Então, morada do mundo, né? Seria a ética. O que tem a ver com conduta, ela vai por duas linhas, né? Ou é a consequência do comportamento, ou é a regra que governa esse comportamento. Sim. Então, por aí a gente começa a estudar o tema da ética. E por que é importante falar de liderança ética, né? Porque a liderança, ela envolve duas variáveis muito importantes: influência e poder. Então, a pessoa mas quem é líder? Se você tem influência e poder sobre alguém, você está liderando, certo? Você pode ver, mas a minha liderança é porque eu fui eleito aí, né? Prefeito, então é uma liderança legal. A lei te dá autoridade para que você seja, né, o líder daquela cidade, daquele estado, daquele país e tal. Isso é uma liderança legal. Sim. Mas não é só do ponto de vista legal que você se constitui líder. Né? Por que você obedece o seu pai, a sua mãe? Né? Porque tem uma liderança aí da tradição, certo? Então, isso já é um outro tipo de liderança, que ela não é legal, né? Não foi eleita, não tem uma lei que precisa dizer isso, mas você segue, né? Tem poder, tem influência sobre você. E aí vai para várias linhas do pensamento sobre liderança. Mas especificamente falando de liderança e ética, há 5 elementos que a gente entende que uma liderança ética, independente do estilo que ela tenha, se é uma pessoa mais voltada à gestão de pessoas ou mais voltada à gestão de tarefas, né? Porque o líder também tem essa função, né? Tem pessoas que são mais focadas na tarefa, desempenho, cronograma, etc. Tem pessoas que são mais focadas nos indivíduos. Não estou falando de estilo, estou falando do que deveria conter uma liderança ética. São 5 elementos. Primeiro, respeito, certo? Porque respeito tem a ver com você ouvir e ser tolerante, inclusive a pontos de vistas contrários aos seus. Então, quer dizer, não dá para você ser uma liderança ética se você não tiver respeito. Não, só trato bem quem está de acordo comigo, quem pensa igual. Quem pensa diferente tem que ser metralhado, fuzilado, né, executado. Não é por aí quando você fala de liderança ética. Sim. O segundo é serviço. O quê? Porque o que é o líder no final das contas? Ele está a serviço de uma comunidade, de uma causa, de uma visão. Ele está a serviço de alguma coisa, ao bem comum, certo? Sim. Então, tem que mostrar serviço. Terceiro é mostrar justiça. E justiça tem a ver com eu tratar as pessoas de forma individual, certo? E também coletivamente, certo? Com justiça. Eu não posso favorecer só quem pensa igual a mim e punir quem pensa diferente, né? Eu tenho que ter esse senso de justiça para com os indivíduos e para com o grupo como um todo. O quarto elemento é honestidade manifestada. E aí tem a ver com o quê? Não é só ser honesto, não é só não roubar, né? Só não matar, só não mentir. Não, é também, mesmo que você tenha que dizer a verdade, dizê-la de uma forma não contraprodutiva, não destrutiva. Né? Não é porque, eu tenho a verdade, eu vou impor a verdade. Quer dizer, também não é por aí, né? A honestidade implica também, e tem um pouco a ver com a questão do respeito e do serviço, é de eu falar as verdades de forma que não destrua o ambiente. Né? Eu preciso ter esse tato também para expor a verdade. E o quinto e último elemento é construir comunidade. A liderança só existe quando eu construo uma comunidade. E aí o maior exemplo que eu dou é o Nelson Mandela. Quem assistiu aquele filme Invencíveis, se eu não me engano, Invictus, Sim, né? Invictus, que ele usa o esporte, até nós vamos falar de esporte daqui a pouco aqui com o Alex, né? O poder que o esporte tem de unir comunidades. Então ele usa um esporte que era dos brancos da África do Sul para, em função daquilo, unir a nação em prol de uma coisa comum, né? Sim. Então esse senso de comunidade, esse senso de construir uma comunidade é muito importante, que a gente não observa em muitas lideranças que temos, porque não quer construir um senso de comunidade, ele quer construir um mundo da qual ele acredita que é o correto, é bom e pronto, acabou, e que se dane quem pensa diferente, né? Então esse senso de comunidade é muito importante para, de fato, você ter
uma liderança ética. Então, liderança ética tem a ver, né, liderança tem a ver com influência e poder. Para que ela seja ética, tem que haver respeito, serviço, justiça, honestidade e comunidade. É isso aí. Excelente. Muito esclarecedor esse ponto de vista dessas características, né? Dos pontos que dominam aí um líder, né? Exato. Um líder que, inclusive, é abrangente, né? Porque Exatamente. essa construção de comunidade, tá? As coisas todas não é fácil, não. Não, É exato. como você deu o exemplo do Nelson Mandela, inclusive, que é um dos maiores líderes mundiais. Exatamente. E qual que é a frase do dia? A frase, inclusive, é do Thomas Carlyle. O Thomas Carlyle foi um historiador, né, lá do século XIX, que foi o primeiro cara a escrever uma teoria sobre liderança, que era a teoria do grande homem, né? Ele entendia que grandes homens fazem grandes coisas, por isso são líderes. É um pouco problemática essa teoria, porque ela lá do final do século, começo do século XIX, e ela vai desembocar ali na eugenia, né, aquela coisa de raça superior e etc e tal. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas o Thomas Carlyle, que, né, fez essa teoria do grande homem, ele tem uma frase que eu acho que é muito bacana e tem a ver com isso, né? Quando ele fala sobre liderança, ele diz que são os modelos, os padrões e, em sentido amplo, os criadores de tudo o que a massa de homens comuns se esforça para fazer ou obter. Ou seja, a liderança é o modelo, né? Sim. É o exemplo. E quando eu não tenho uma liderança ética, o que eu faço com a comunidade? Para que direção eu levo a comunidade? Qual é o senso de comunidade que eu Perde construo? completamente. Se não for uma liderança ética, Exato. ela se perde ali completamente. Ela não sabe para onde ela vai. Exato. E esse é o ponto que eu quero trazer hoje aqui, muito importante, porque existem certas falas na liderança máxima hoje do Brasil que não é, do ponto de vista ético, validada. E isso é um perigo enorme, porque você leva a massa a fazer coisas e a achar, né, o que a gente chama de banalidade do mal, né? Ou seja, achar que não está tudo bem, é isso mesmo. Não está tudo bem, não é isso mesmo. Para que a liderança exista e seja ética, ela precisa construir comunidade. E construir comunidade implica em não excluir pessoas, mas incluir a todos. Sem dúvida nenhuma. E os seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas, Emerson? O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável. Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. Lembrando que agora, segunda-feira, a partir de agosto... Semana que vem, né? Semana que vem a gente estará aqui Segunda-feira. às segundas-feiras, não mais às quintas. Ah, tá certo. Bom, Emerson, tem aqui um comentário do César Carlos. É o seguinte, não é o que se fala, e sim como se fala. Correto. Eu já passei por isso no meu primeiro trabalho, sei bem como é. É isso mesmo, exatamente. Você pode falar qualquer coisa, mas você tem que tomar cuidado com a forma pela qual você fala. Porque talvez, mesmo que na boa intenção, a forma como você fala, ela vai ter um efeito completamente diferente do que você queria. E você vê como são as coisas. Você deu 5 itens, né? Isso. E quando a pessoa se identifica com um dos itens, porque eu acredito que ele tenha se identificado com aquele da verdade, que ele fala, não, Isso. a pessoa chega lá falando que ela tem a verdade, né? Por mais que o outro esteja errado, Exato. se você não souber lidar com essa situação, fica uma coisa arrogante, pedante. Isso, exatamente. E fica estranho, inclusive, pro líder, E, né? e você não constrói a comunidade, Exatamente. né? Porque assim, tudo bem, você está certo, mas a forma como você fala faz eu não querer fazer o que você está falando. Sem dúvida nenhuma. Muda tudo. Muda tudo. Muito bem lembrado aqui pelo César. Obrigado, Emerson. Até segunda-feira. Valeu, Renato, até segunda. 6h39 em São Paulo, Fabiano. Tenho mais algumas notícias aqui, já nós vamos bater um papo. O Emerson acabou de falar sobre esportes. Vamos falar aqui sobre um aplicativo muito bacana. Já está aqui conosco, inclusive, o criador, o Alex Frazati, está aqui conosco. Já nós vamos bater esse papo, viu, Alex?